ouvintes! Está começando mais um episódio do Cidade para Quem, o podcast que debate políticas públicas, urbanismo e o direito à cidade. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Júlia Ribeiro. E eu também sou a Júlia. E hoje a gente vai mergulhar em um tema urgente e muitas vezes invisível, a arquitetura hostil. Você já parou para pensar por que alguns bancos têm divisórias? Ou por que há pinos embaixo das marquises? Pois é, esses são exemplos de arquitetura hostil, um conjunto de estratégias de design urbano usadas para desencorajar certos comportamentos nos espaços públicos. Isso inclui, por exemplo, impedir que pessoas deitem em bancos ou que encontrem abrigo em espaços públicos. E quem mais sofre com isso são as pessoas em situação de rua. E para aprofundar essa conversa com a gente, convidamos a Ana Júlia, uma das pesquisadoras do nosso grupo de estudos em arquitetura e urbanismo. Bem-vinda, Ana! Oi, gente, é um prazer estar aqui. Esse tema é extremamente importante porque ele revela como o espaço urbano pode ser usado de forma excludente e muitas vezes disfarçada de organização ou segurança. Ana Júlia, você pode começar explicando um pouco mais sobre o que está por trás da chamada arquitetura hostil? Claro, a arquitetura hostil busca disciplinar o uso dos espaços urbanos. Ela parte da ideia de que o espaço público deve servir a determinados usos aceitáveis. Assim, quem não se enquadra nesse padrão, como moradores de rua, jovens que ocupam praças à noite ou mesmo idosos que precisam descansar, acaba sendo afastado. Muitas vezes, sem sequer perceberem que estão sendo excluídos por causa do design urbano. E isso é algo que tem se tornado cada vez mais comum. Cidades como Londres, Paris, Nova York e São Paulo já adotam largamente esses recursos. Mas será que isso resolve alguma coisa? Vamos aos dados. Segundo o IBGE, em 2023, o Brasil ultrapassou a marca de 281 mil pessoas em situação de rua. É um número alarmante que só cresce, impulsionado por fatores como desemprego, desigualdade social, falta de moradia e cortes em políticas sociais. E mesmo diante desse cenário, muitas cidades optam por instalar obstáculos físicos no lugar de oferecer políticas públicas de acolhimento e moradia. O Instituto Polis, em um estudo de 2022, mostrou que os elementos de arquitetura hostil cresceram principalmente em áreas de grande circulação, ou seja, o objetivo é afastar essas pessoas de onde elas podem ser vistas. E isso vai contra qualquer ideia de inclusão urbana. Diversos relatórios internacionais já afirmam que esse tipo de arquitetura fere o direito à cidade, à dignidade e até à saúde mental das pessoas. A mensagem é clara: você não é bem-vindo aqui. Na visão das políticas públicas, usar a arquitetura hostil como resposta à pobreza urbana é um equívoco. O Estado tem a obrigação constitucional de garantir moradia, não esconder quem está em vulnerabilidade. Exatamente. É uma forma de maquiar um problema estrutural com concreto. É como pintar a fachada de um prédio que está desmoronando por dentro. Além disso, mesmo quando existem projetos e ONGs que acolhem essas pessoas, muitos retornam às ruas por falta de acompanhamento psicológico, problemas de dependência ou ausência de autonomia. A exclusão não é solução. E o mais triste é que muitas vezes esses projetos de arquitetura são financiados com dinheiro público. Então, o que seria o caminho contrário? Como fazer designer urbano que acolhe em vez de repelir? Algumas cidades têm apostado em soluções mais inclusivas. Lisboa, por exemplo, retirou estruturas hostis e implantou bancos confortáveis aliados a programas de moradia. Bagodá tem um projeto de praças seguras e bem iluminadas, que também funcionam como centros de apoio social. E aqui no Brasil, algumas universidades e ONGs já desenvolveram mobiliários urbanos mais humanos, inclusive com a participação de moradores de rua no processo de criação. Ou seja, segurança e acolhimento podem andar juntos. Antes de a gente ir para o encerramento, que tal mergulhar um pouco mais fundo nesse tema? A arquitetura hostil é só a ponta do iceberg quando a gente fala de exclusão nos espaços urbanos. A gente fala muito da arquitetura hostil como algo atual, mas vale lembrar que ela tem raízes antigas. Desde o século XIX, já existiam estratégias para disciplinar a presença de pessoas em espaços públicos, principalmente os pobres. É verdade. Nas reformas urbanas de Paris, por exemplo, ruas largas e praças bem iluminadas também serviam para controle social.
A ideia de que espaço urbano deve ser ordenado vem carregada de exclusões desde sempre. E tem outro ponto que se conecta com isso, a gentrificação. Muitas vezes, essas estruturas hostis aparecem logo depois de obras revitalizadas, em regiões centrais. Coincidência? Nem um pouco. Ao tornar o espaço público menos acessível para as populações vulneráveis, a cidade acaba se tornando mais atraente para o mercado imobiliário, e isso expulsa quem não pode pagar por essa nova cidade. E o impacto não é só físico. A rejeição constante ao tentar ocupar a cidade também gera marcas psicológicas. A sensação de não pertencimento, ou isolamento, ou estigma, tudo isso agrava problemas de saúde mental. A cidade diz o tempo todo: você não deveria estar aqui. Isso dói. Uma pergunta importante: quem decide o que pode ou não pode acontecer em um espaço público? Geralmente são técnicos, gestores ou empresas, sem ouvir quem realmente usa aquele espaço. Isso gera soluções que agradam poucos e excluem muitos. Mas há caminhos melhores. O design participativo, por exemplo, já mostrou que quando as pessoas são envolvidas na criação dos espaços, o resultado é mais justo e funcional. É uma forma de democratizar a cidade. Ouvir moradores, inclusive os mais vulneráveis, transforma o jeito como a cidade é feita e usada. E a arquitetura hostil não está só nas ruas. Ela aparece também em estações, shoppings, escolas e até em hospitais. São divisórias, câmeras, catracas e até trilhos sonoros que incomodam para espantar. O controle do corpo e do comportamento chega a níveis invisíveis. E existe lei sobre isso? Quem fiscaliza a arquitetura hostil? No Brasil, ainda não há uma legislação específica que proíba, mas o uso do dinheiro público em estruturas excludentes pode, sim, ser questionado via Ministério Público ou Defensoria Pública, com base no princípio da dignidade humana. Você já ouviu falar em urbanismo afetuoso? É uma abordagem que propõe criar espaços urbanos com empatia, cuidado e inclusão. Pequenas ações como bancos confortáveis, brinquedos, jardins comunitários podem transformar o ambiente. E o urbanismo tático também é poderoso. Intervenções de baixo custo e alto impacto que valorizam o uso coletivo e democrático do espaço. Cabe ao poder público e à sociedade civil repensar essas escolhas. Não podemos continuar usando o espaço urbano como uma ferramenta de exclusão. Nosso podcast mostrou que a arquitetura hostil tem impactos profundos sobre populações vulneráveis. Mais do que barrar o acesso a um banco ou a uma marquise, ela reforça o ciclo da exclusão social. E ficou claro que existem alternativas mais justas, que consideram o bem-estar, a dignidade e o direito à cidade. O problema não é o espaço público em si, mas como decidimos projetá-lo e para quem. Se pudéssemos propor uma ação imediata, seria a criação de planos de moradia urbana integrados com assistência social. E a sua cidade? Você já notou exemplos de arquitetura hostil por aí? Compartilhe com a gente nas redes usando a hashtag Cidade para Todos. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui e também a Ana Júlia Maia, a Júlia Nascimento e a Camille Rocha, que fizeram parte da pesquisa deste episódio. Esse foi mais um episódio do Cidade para Quem? Nos siga no seu tocador favorito e compartilhe com quem se interessa por uma cidade mais justa. Até a próxima!